da mecânica das questões, agora que nós já sabemos sobre Simple Present, sobre Simple Past, sobre Present Perfect e também todos os tempos contínuos correspondentes a eles. Então, você já tem aí um bom material, aliás, uma boa bagagem de conteúdo, então dá pra gente se aprofundar mais em relação a, aos verbos, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira questão. Nessa questão 12, é aquele tipo de questão que a resposta é uma sentença, certo? Então, ela não entra tanto aqui na questão da mecânica das questões de forma tão direta. Então, a gente vai analisar aqui a mecânica, mas dentro desse caso, certo? Então, pode acontecer que essa mecânica de questões ela funcione também para outras questões, certo? Não só nos modelos que a gente está acostumado a ver. Então, uma dessas questões é essa. Então, eu já quero começar com essa questão para a gente poder já dar um start aí, no início. Então, vamos lá. Primeiro ponto é você identificar os tempos verbais predominantes no texto, certo? Então, ele fala, né, principalmente antes e depois do espaço analisado. A gente só tem aqui antes, e antes a gente vê que tempo verbal predominando aqui. Então, veja, isso aqui é auxiliar de qual tempo verbal? E esse daqui? Simple Present, né? Então, Simple Present é o tempo predominante aqui, ok? Então, é esse o tempo verbal. Então, muito provavelmente, a nossa resposta ela vai estar girando aí em torno de um fato que está bem próximo ao presente, né? Porque o diálogo aqui acontece mais predominantemente no presente. Aí veja, ó, é um tracinho aqui, a fala de alguém, no outro tracinho, a fala de outra pessoa, certo? Então perceba isso também, o diálogo ele carrega um pouco disso. Aí ele traz aqui analisar o termo que o verbo se refere. Então, veja que aqui a mecânica ela não funciona tão bem, mas só você já ter seguido o primeiro passo já deu uma ajuda. Identificar expressões de tempo. Bem, expressões de tempo não tem. Olhar as alternativas para identificar os verbos analisados, radical, forma infinitiva. Bem, aqui também não tem verbo, né? Você vê aqui que não tem verbo. E analisar o contexto da frase, então a gente já pula já do 1 para o passo 5, que é de fato tradução, o máximo que você conseguir interpretação. E aí, assim, qual é a minha dica, né? É você olhar para a frase anterior, essa frase aqui que vai vir no final, né? Porque a frase anterior é uma pergunta, e essa pergunta ela gira em torno de quê? Né? Então, olhe para a pergunta, né? Veja se tem algum pronome interrogativo. Você vê que tem, né? Esse pronome interrogativo é o when. E o que ele quer dizer? O que o when quer dizer? Ele quer dizer quando. Então, se você tiver aí nas suas anotações, o when quer dizer quando. Então, se o when quer dizer quando, a nossa resposta tem que ser um tempo, certo? Se fosse essa primeira aqui, ó, a letra A, aqui a nossa alternativa, né? Nossa questão está girando muito em torno dos pronomes interrogativos, certo? Então é muito bom a gente ver o assunto de verbos misturado aí com o assunto de pronome interrogativo. Então o when, reforçando aí, ele quer dizer quando, e ele vai fazer referência a um tempo, certo? Na nossa primeira resposta, você tem um valor monetário. Então o question word, no caso, o pronome interrogativo que se refere, né, valor monetário, é quanto custa, que é esse how much aqui, certo? Então, teria que ser, né, how much ou algo relacionado. Aqui, ó, seats 21 and 22. Seats são assentos. Então, aqui está mais fazendo referência ao lugar. E qual é o pronome interrogativo que faz referência ao lugar? Where, que quer dizer onde. Faz referência ao lugar. Only Aisley seats, então aqui está fazendo também referência ao lugar, que é somente Aisley seats,
seats aqui dessa classificação, Aisley, que eu não sei o que é, mas vamos dar uma olhada aqui para ver o que é. Aisley. Corredor. Pronúncia. Aisle. Aisle. Não é nem Aisley, é Aisle. Veja, bem diferente, né? Aisle. Às vezes acontece, viu? O professor não sabe de tudo, não. Ok, aqui ó, From Gate 5. Se você fizer uma viagem internacional, você vai ver que portão, a palavra portão é gate. E você vê no aeroporto justamente esse nome aqui. Tá um G, na verdade, né? E aí embaixo você vê a descrição, gate. Vou até mostrar aqui. Gate, aeroporto. Só para você dar uma vista básica rapidamente. Você vê como é. Pronto, aqui ó. Então é dessa forma aqui ó, que você vê. Aqui estão os gates, ó. De 64 a 87. Gates são portões, certo? Então, from gate 5, então no caso aqui do portão 5, e isso aqui faz referência ao quê? A um lugar. E o pronome interrogativo que faz referência ao lugar não é o when. Então, meio que fazendo por eliminação, e até sabendo que isso aqui quer dizer minutos, né? 20 é uma quantidade, quer dizer 20, então em 20 minutos. Então aqui seria a nossa resposta. A letra E, certo? E traduzindo, né, aqui a pergunta. Quando o próximo ônibus parte? Então, esse leave aqui é inclusive um verbo irregular. Inclusive, é interessante a gente abrir a tabela dos verbos irregulares para poder fazer as questões. Se você tiver a sua tabela aí, eu recomendo que você já abra ela aí para ir o tempo todo recorrendo nessa tabela para ver aí quais são os verbos irregulares. E é um verbo muito importante, o verbo to leave, que é o verbo partir. Então, destaca ele aí. É importante você saber a existência dele, que é o leave, que é partir, deixar, sair. O passado é left e o particípio também é left. Pronto, então a gente já vê aqui que a resposta tem que fazer uma referência a esse sentido, né? E faz sentido, em 20 minutos, quando o próximo ônibus parte, em 20 minutos. Então, veja, nem precisou da tradução das outras frases, eu acredito que só a penúltima que já ajudou, que puxa até um pouquinho da dinâmica aqui, né, da mecânica, perdão, da questão. E a tradução do restante aqui você ainda tem os tickets, os bilhetes para Londrina? Aí as pessoas, né, respondem, sim, nós temos. Então, vocês ainda têm. Aí a pergunta você já sabe e a resposta também. Ok? Então, letra E é a resposta. Vamos conferir. Questão 12 de verbos, letra E. Ok? Beleza. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Pronto. Na 13 aqui, ó, nós já conhecemos todos esses tempos verbais aqui. Então, você vê aqui que a gente já tem a capacidade de fazer, né, essas questões. E aí, qual é a ideia? A gente seguir aqui a mecânica. Então, vamos lá. Identificar os tempos verbais predominantes no texto. Go está no infinitivo sem to. Isso já é uma dica muito boa. Por quê? Porque se o verbo está no infinitivo sem to, ele não pode vir acompanhado com o verbo to be. Por quê? Porque tendo um outro verbo que dá um outro sentido, uma outra ação, acompanhado de verbo to be, é característica de qual tempo? O tempo contínuo, certo? Porque aqui o sentido é de ir. Então, a ideia se fosse com o verbo to be, né? Estou indo, mas aqui não é estou indo. Por quê? Porque não está going com o ing no final. Entende? Então, aqui o verbo está no infinitivo sem to, então não pode ser letra A. Outra alternativa que a gente elimina aí também é a letra C. Por quê? Porque o verbo to go, ele também é um verbo irregular. Ó. Ele tem que estar no particípio quando ele está no present perfect. Isso aqui é um auxiliar do present perfect.
E aí ele tem que estar nessa forma aqui, na terceira forma, que é gun, ok? Partido. Então, letra A e letra C estão fora, certo? Letra A e letra C estão fora. Então, só sobrou a letra B, a letra B de bola, né? A D de dado e a E. Pronto. Aí, qual é a ideia? Né? A gente seguir a mecânica. Analisar o termo que o verbo se refere. Ok, o verbo está se referindo ao termo qual aqui? O verbo é o verbo to go. Ele faz referência à pessoa, né? O ir, mas aqui essa referência não vai fazer tanto significado, né? Porque a pessoa aqui, concordância, enfim, não altera muita coisa não, isso não altera muita coisa não. Ok, identificar as expressões de tempo. Pronto, é aqui no terceiro passo que vai salvar a pátria, porque ó, now quer dizer agora, certo? Então, se faz referência ao agora, não tem como fazer referência ao passado, certo? Então, a nossa resposta não pode também estar na letra B. Então, a resposta ou está na letra D ou está na letra E, certo? Então, estando na letra E, a gente sabe que aqui é um tempo would, é o modal, né? O would, o verbo modal. A gente já estudou quando vimos a questão do condicional e ele acrescenta no final do verbo o final ria. Então, por que nós não partiríamos para casa agora? Então, faz sentido? Faz. A letra D. Por que nós não partimos agora? Faz sentido? Faz. Então, as duas fazem sentido. Então, você vai ter que decidir aí para escolher o que faz mais sentido. Para mim, o que faz mais sentido é a letra D. Por quê? Porque a expressão de tempo, ela pontua o presente, certo? Então, e aí, nesse caso, você já pontuando o presente para mim, né? Na minha justificativa, vai fazer referência ao simple present, mas pode ser a letra E também, mas vamos ver lá. Então, questão, página 191 de verbos, questão 13, é a letra D de dado. Então, questão 13, letra D de dado, foi essa justificativa mesmo que eu falei. Ok? Então, é isso. Letra D é a nossa resposta. Beleza. Na 14, você vê que ele pede para assinalar a alternativa correta. Veja, a gente seguindo a mecânica, a gente tem que identificar os tempos verbais predominantes no texto. Então, você já sabe o que é o que? Simple present. Então, se aqui é simple present e está na negativa, o verbo precisa estar no infinitivo sem o to, certo? Ele não pode estar no passado, no particípio, né, ou no passado. Então, letra D está fora. A letra C também está fora. Por quê? Porque aqui é só no presente, né? O verbo aqui é o verbo fumar. E o verbo fumar é o verbo to smoke. Vou colocar aqui. To smoke. Esse aqui é o verbo fumar. E aí, se a frase estivesse assim, ó, vou colocar aqui para você. He, no simple present na afirmativa, né? Ficaria assim, he smokes. He smokes. Então, aqui ele fuma. Mas aqui a frase está como? He does not. E aí, como já tem um auxiliar, quando a gente estava estudando simple present, e os outros tempos verbais também, que é os tempos que eu digo, né, o simple present e o simple past. Em regra geral, quando tem um auxiliar, na verdade, é a regra mesmo, né? O verbo ele não pode estar conjugado, ele tem que estar no infinitivo sem o to. Então, he does not smoke, e aí vem esse anymore aí, mais. Esse anymore significa mais, então ele não fuma mais. Então aqui, ó, você vê que está abreviado, né? Tem um negatório, então he doesn't smoke anymore. Então a resposta é a letra E, sem medo de ser feliz,
essa é a resposta. Então vamos dar uma olhada lá. Verbos, questão 14, letra E. Ok? Beleza. Então vamos avançar aí. A 15, a gente também já tem a capacidade de fazer. E o verbo é aquele verbo realmente que é um calo no sapato de muita gente, né? Esse verbo aqui, que ele tem vários outros verbos semelhantes que se parecem com ele. Então vamos entender aqui a questão com ele, certo? Que eu acho bem interessante. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo da mecânica é identificar os tempos verbais predominantes no texto. Não tem nenhum verbo aqui a não ser o das alternativas. Analisar o termo que o verbo se refere. Ok, aqui ó, his body. His body, body é o que? É corpo. Então, o corpo dele. Então, o corpo dele equivale a qual pronome? Ao pronome it. Certo? Então, vou colocar aqui na anotação só para você se ligar. A gente já viu essa questão da equivalência, né? Então, o corpo dele equivale ao pronome it. É no caso, algo inanimado, né? Então, corpo dele ou não, né? Mas, enfim, se refere a uma coisa, né? Digamos assim. Pronto, aí it, certo? Então, o verbo que está aqui precisa concordar com esse it, ok? No tempo verbal que vier aí. Então, vamos lá. Identificar as expressões de tempo. Não tem nenhuma para ajudar, mas tudo bem. Olhar as alternativas para identificar os verbos analisados. Radical, forma infinitiva. Pronto, é aqui que realmente você vai focar. E o que vai te ajudar você a olhar nas alternativas e identificar o verbo analisado é analisar o contexto da frase. Porque aqui, ó, se você traduzir, você vai conseguir entender um pouco melhor. Então, o corpo dele, e aí vem aqui, ó, no cemitério. É isso que quer dizer aqui. Aí você vai para essas variações aqui, certo? Aqui se parece muito com Simple Present, né? Porque está com o S no final. Então, por que eu sei disso? Que eu vejo que o verbo to lay, vou olhar agora aqui, ó. Ele nem aparece aqui, então ele deve ser um verbo regular. Então, o verbo to lay lay como verbo é deitar, mentir, ficar, encontrar-se, repousar. Pronto. Poderia ser passado aqui, lie. Ele está colocado aqui como lie. My cat likes to lie on my bed. Repousar. I like to lie on the couch. Ok. Beleza. Então aqui, bem, ele está aqui como nesse sentido de repousar, né? Então, será que faz sentido se eu repousar? O verbo to lie é o verbo mentir. Então veja a confusão, né, que é aqui que ele quer causar. Que você tem um verbo to lie, que é o verbo que pode ser também um verbo deitar ou repousar, certo? Então, mas também pode ser o verbo mentir. Então tem vários sentidos para esse verbo, né? Então o sentido seria o que? De passado, de presente. Então o corpo ele vai repousar no cemitério, né? Ele repousa no cemitério. Isso faz sentido? Faz. No sentido dele estar lá, entende? Então, qual seria desses verbos? Seria o verbo to lie. Sim, ele faz esse sentido. E seria o verbo lay também aqui, do jeito que está com S? Bem, pelo que a gente viu lá, a forma infinitiva dele é lay também, né? Então, lays ou lies, enfim, vamos ver o que foi que ele colocou aqui como resposta. Mas você vê que até a questão ficou um pouco confusa, né? Ele colocou a letra A, ele realmente colocou o sentido do verbo to lie, certo? Então,
o melhor sentido aqui que se encaixa é de repousar. Eu acredito que que eu vi aqui no dicionário, né? Quando ele está aqui no sentido, de lie, é repousar, veja que é lie, né? Então, repousar. Então, I like to lie on the couch. Então, eu gosto de repousar no sofá. E aí, como é lie aqui, então realmente lie é a melhor resposta. Ok? Então, letra A. Beleza. A 16 aqui, a forma correta do singular. Então, veja que isso aqui já vai envolver um pouquinho concordância. E eu expliquei um pouquinho sobre concordância nas aulas passadas e eu acredito que você tenha entendido que a concordância é você ver pronomes e substantivos concordando com verbos em gênero, que é masculino e feminino, número, que é singular e plural. Então, é você observar isso, ok? Beleza. Então, vamos lá. Ele coloca aqui, pelo menos pelo que você consegue ver, né? Os verbos, o auxiliar, essas coisas, eles estão em qual tempo predominantemente, né, nas alternativas? Só você olhar os auxiliares. Lembra que o auxiliar que é o grande sinal aí que faz referência ao tempo verbal? Pronto, então é o simple present aí, né? Ok, então ele quer singular. Se ele quer singular, veja, o auxiliar do plural, se você for lá na sua tabelinha do simple present, na questão dos auxiliares, ver os auxiliares, você vai ver que o auxiliar que a gente usa para o plural é o do. E para o singular é predominantemente o das mesmo, certo? Então só pode ser ou a ou a C, ou a D ou a E. Né? A gente eliminou aí a letra B. Pronto. E aí a gente já vai agora para a análise dos substantivos, certo? Vamos seguir na mecânica aqui. A gente identificou os tempos verbais, ok. Analisar o tempo que o verbo se refere, substantivos e pronomes. Pronto. Qual é o substantivo aqui? Na ordem que a gente tem, na ordem lá do simple present, a gente tem que vem o verbo auxiliar na interrogativa, né? Depois o sujeito. Então o sujeito aí é be, aqui, né? No caso, bis. E bis, mesmo que você não saiba, você sabe aqui, ó, com S, ele está seguindo o plural, mesmo que você, por suposição, né? Porque na regra geral os plurais terminam em S. Então ele está seguindo o plural aí, e se eu tirar o S, eu vou para o singular. Então, assim, você seguindo a regra geral, você raciocinaria assim. Bi quer dizer abelha, e está correto aqui mesmo, plural. É bis, e o singular fica bi, certo? A gente já estudou isso aqui também, que são os pronomes, artigos indefinidos, um e uma, né? Então, e aqui é o as, os as, certo? Então, o que faria mais sentido é colocar algum artigo, ou definido ou indefinido, certo? E aí a gente vai, né, seguindo aqui, ver se tem outros substantivos também. Veja aqui, ó, they. They está no plural e está fazendo referência ao quê? A bis, né? Então, elas, as abelhas. Para ficar no singular, eu vou usar o quê? It, ok? E aí veja a ordem que fica, ó. A gente está falando de simple present, certo? Então aqui, ó, they fly, simple present, ok. Eu preciso conjugar o verbo to fly, que é o verbo que vem depois aqui, o verbo voar. Veja que ele está, inclusive, conjugado. Está vendo aqui as alternativas, ó? Ele está variando, você vê, ó. Ele é verbo mesmo, porque ele está seguindo a regrinha, ó, dele de se conjugar na terceira pessoa do singular. Qual é a regra dele? Tirar o y e acrescentar IES. Né? Se você tem as regras aí do Simple Present, você dá uma revisada, porque é assim que ele se comporta na terceira pessoa do singular. Certo? Então, as melhores alternativas aí, como a gente já eliminou a B, seria o quê? A C de casa e a E de elefante. Né? Então, C de casa, E de elefante, fuss,
é o verbo, e aí esse verbo ele precisa estar no infinitivo sem o to. Aqui ele tentou colocar esse final, porque ele termina em ss, né? Então, se você ver lá as regrinhas do Simple Present, você vai ver que, de fato, na afirmativa, o verbo ele fica com esse final ss, ele fica com esse es no final. Então, dá uma olhada lá nas regras, você vai relembrar disso que eu estou falando. Mas como aqui é pergunta, o verbo ele não pode estar seguindo regra de afirmativa. Ele tem que seguir a regra. Qual regra? A de ficar no infinitivo sem o to. Por quê? Porque logo aqui no começo ele está com auxiliar. Mas, Michael, aqui não é pergunta por que o verbo ele se conjugou. Então, a resposta é a letra C mesmo. Por que ele se conjugou? Porque aqui já é uma afirmação dentro dessa pergunta. Entende? Às vezes acontece isso, né? Quando elas voam. Porque a pergunta aqui é: por que uma abelha fuzz? Então, a fuzz deve ser zumbi, alguma coisa assim. Deixa eu só ver aqui o sentido de fuzz. É barulho, porque faz barulho, agitação, então é isso mesmo. Então, o zumbi, né, se agita. About so much, que é muito quando ela voa. Então, aqui é uma afirmação dentro de uma pergunta. A pergunta está girando em torno desse verbo aqui, ó, fuzz. Entende? Por isso que aqui não pode estar conjugado na afirmativa. Por quê? Porque aqui tem auxiliar. Já aqui não, você vê aqui até aqui, ó. Você se baseando por essa frase aqui, ó. Você já viu que aqui não tem auxiliar, então aqui também não pode ter auxiliar. Né? Mesmo que você não soubesse disso que eu estou falando, de que a frase é uma afirmação dentro da pergunta, mas aqui tem auxiliar, eu mudo o auxiliar. Aí aqui tem um substantivo, ele vai para o singular. Aqui esse verbo, como tem auxiliar, permanece no infinitivo sem o to. Aí segue, preposições não mudam normalmente, e aqui é pronome, tem que mudar, vai para um pronome do singular, e aqui tem que conjugar, por quê? Porque aqui é uma afirmação dentro de uma pergunta, e aí fica essa afirmativa aqui, certo? Então, letra C é a resposta. Vou conferir lá. Questão 16 de verbos. Letra C, ok? Beleza? Então, vamos dar continuidade aí. Aqui, a 17, a gente vê que tem os espaços e tem as opções aqui, né? Então, vamos seguindo aqui a mecânica. Identificar os tempos verbais predominantes no texto. Então, aqui, de tempo verbal no texto mesmo não tem, aqui, né? Aqui ele pede, né? Indicar a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Analisar o tempo que o verbo se refere. Então, o verbo vai se referir a esse termo aqui, anterior, e a esse aqui, certo? Então, qualquer coisa que estiver fora disso, você tem que desconsiderar. Então, veja que os auxiliares, as conjugações estão realmente girando em torno da terceira pessoa do singular. Então, tá tranquilo. Identificar as expressões de tempo. For a while, que quer dizer por enquanto. Isso aqui é uma expressão de tempo que pode ajudar. E aí, olhar as alternativas para identificar os verbos analisados. Radical e forma infinitiva. Aqui é o verbo considerar. E aí tem aqui as possíveis respostas. E aqui é o verbo... tem o verbo precisar, o verbo querer. Aqui, né? Teve que pegar, está pegando e quer pegar. Então, vamos ver o que... E aqui é quer, want to make, quer fazer, need to make, precisa fazer. Então, vamos ver qual é o melhor sentido. Então, esse tipo de questão você vai analisar realmente pela tradução, pelo sentido, certo? Então, você vai traduzir o máximo de palavras para conseguir interpretar por quê. Porque os verbos auxiliares estão todos em concordância com a terceira pessoa do singular. Então, é realmente tentar fazer pelo melhor sentido. Então, ela está considerando
ou considerou aqui, porque isso aqui também equivale a um passado, né? Ou has been considering, que é vem considerando. Considered quer dizer considerou aqui também, que é passado. Que é simple past, aqui é present perfect. E aqui considers, que é considera. Então vamos ver aqui, né, o que vai ajudar para responder essa questão. Aqui, né, ela considera a proposta dele, mas ela não precisa fazer uma decisão por enquanto. Bem, se está dizendo que ela considera, mas ela não precisa fazer uma decisão por enquanto, faz sentido, mas vamos ver se tem outra que faz mais sentido. Ela está considerando a proposta dele, mas ela não quer tomar uma decisão. Esse to make a decision quer dizer tomar uma decisão por enquanto. Faz sentido também. Ela tem considerado ou considerou a proposta dele, mas ela teve que pegar uma decisão. Não, a ideia não é pegar uma decisão, é tomar, né? Ela vem considerando a decisão, a proposta dele, aqui é a letra D, mas ela está pegando, não. A ideia de pegar aqui não funciona. A ideia é make a decision mesmo, tomar uma decisão. E aí a gente fica em dúvida, né? She considers his proposal, but she doesn't need to make a decision, ou she's considering his proposal, but she doesn't want to make. Pronto. Então, o que faz mais sentido, né? Faz sentido ela estar considerando e não querer tomar uma decisão, ou ela considerar o que é a questão, o simple present, né? É uma ação habitual, né? Considera, no caso, considera, mas também tem algo assim habitual, algo que realmente acontece, entende? E não que está acontecendo. E aí depois diz, né? Mas ela não precisa tomar uma decisão por enquanto. Então a ideia aqui, até do por enquanto, ela está considerando algo que é contínuo, mas ela não quer tomar uma decisão. Do que ela considera, mas ela não precisa. Entende? Então faz mais sentido a letra B do que a letra A. Nesse sentido. De aqui ser algo contínuo, mas ela não quer tomar uma decisão. Certo? Então a letra B seria a resposta. Então, vamos lá. Dá uma olhada aqui em verbos. 17. E letra B. Ok. Beleza. Essa questão aqui vai mexer um pouco mais com os modais, então eu acredito que a gente ainda não viu alguns, né? Talvez isso possa não ser bom para a gente fazer, mas vamos fazer aqui a 19. Indica a alternativa que melhor completa a frase a seguir. E aqui o que ele está mexendo, né? Com tempo contínuo, digamos assim. E veja, olha aqui um sinal muito grande que aparece muito nos tempos do presente perfeito. É since, é desde, né? Desde 4 da tarde aí. Então, isso é muito característico de tempo perfeito, né? A gente já estudou o presente perfeito simples e o presente perfeito contínuo. Nesse caso, o presente perfeito ele vai se encaixar no tempo contínuo. Então, assim, eu acredito que a melhor resposta aí seria a letra A. Né? Agora, colocar aí o simple present. She is waiting for you since 4 p.m. She was waiting for you since 4 p.m. Faria alguns sentidos em alguns contextos, mas gramaticalmente falando, eu acredito que a letra A seria a melhor resposta. Mas vamos ver. Questão 19, verbos, letra A. É isso mesmo. Você vê, né? A gramática respondendo a questão aí pra gente.
Você entendeu por quê, né? O sinalizador, o since, ele é bem característico do presente perfeito e por ser um tempo contínuo, né, também. Ela vem esperando por você desde as 4 horas. Essa a ideia. Ok? Beleza. Vamos dar uma avançada aqui. Aqui, na 23. A 23 ele quer o seguinte. The text is predominantly in the. Então, o texto está predominantemente no. Então, aí você tem aqui os tempos, né? Present tense é tempo presente, né? Past tense, tempo passado. Future tense é futuro. Present perfect a gente também já estudou. E present progressive tense seria um tempo presente progressivo, que é contínuo. Ok? Então, vamos ver aqui o que mais predomina. Então, international advertising can be a risk business. Aí, qual é a dica para essa questão? Para você saber qual é o tempo que mais predomina. Então, esse tipo de questão ela tem uma mecânicazinha também. Você vai meio que fazer como se fosse um ranking de pontuação, sabe? Você vai... acredito que isso ajuda. Você bota aqui, né? Present, past, future, tudo tense aí, quer dizer, tempo. Aí entra o present perfect, e o present progressive, que é continuous, né? Present continuous. Vou colocar aqui continuous, que é o nome que você está mais acostumado. Aí você coloca o que você está mais acostumado mesmo. Então, present continuous. Ok. Aí você vai pontuando. Você vai enxergando pelos verbos, né? Você vai dando pontuações aqui. Primeiro, né? Aqui não é modal, né? Não é tempo verbal. Can be pode ser. Que quer dizer a tradução, né? Pode ser. Aqui, when McDonald's launched. Esse apóstrofo S aqui, ele é o que? O tempo verbal. Por quê? Porque eu vejo aqui é um verbo no ED. E é um verbo regular. Eu vejo esse verbo no ED e tá com esse apóstrofo S no final. Se você lembrar, quando a gente estava vendo Present Perfect, eu falei sobre isso. Para você não confundir esse apóstrofo S com um verbo to be. Por quê? Porque tem outro verbo e ele está no ED e esse ED é um indicativo de tempo particípio, né? Que faz parte do Present Perfect. Então esse apóstrofo S aqui é has. Né? Então já pontua aí, ó, já tem um ponto para Present Perfect. Aí vai avançando, né? It discovered. Aqui, ó, verbo no passado, não tem nenhum auxiliar have nem has aqui para ser present perfect, então o verbo está direto no passado, é o verbo to discover, que é descobrir. Aqui é o verbo to launch, que é pousar. Ok, então a gente já pontuou aqui past também. That in local pronoun it is. Isso aqui é present, pontuo também. Então vou grifando aqui, certo? Você. Aqui outro verbo, aqui também, esse verbo to be. Pronto, até agora tá 1 a 1, né? Aqui, né? Advertising styles also vary considerably. Aqui é um verbo também, variar. Então ele está no presente. Então aqui ele já pontua 2. The British like humor and earning the end. Então o verbo to like, presente também. Whereas the German regard this approach as frivolous. Então aqui é verbo também. 4.
The French are, verbo to be, presente. Quinto, more sexist than the British and will use, futuro. Finalmente futuro apareceu. Use semi-naked women nouns in contest. The Italians generally like. Aqui um indicativo, uma expressão de tempo. Geralmente gostam. Esse geralmente aí é bem do simple present mesmo. Tá bem sendo de roda aqui o simple present. Like to see beautiful people wearing beautiful clothes, driving beautiful cars. These are. Então esses são, presente. Not just national stereotypes, but based on hard experience different countries also prefer. Pronto, então, present também. Different products. Pronto, então, é isso. A resposta é a letra A. Então, só confirmar aí. É a questão 23 de verbos. Letra A. Ok. A gente realmente tem que conhecer, né, os verbos para poder conseguir fazer esse tipo de questão. E são verbos não tão comuns, alguns sim, que é o verbo like que a gente já viu, o verbo prefer também, que é bem clássico do simple present. Se você ver aí nas suas anotações, teve alguns verbos que eu falei para vocês. Esses verbos são bem comuns no simple present, né? Então, aparece. O verbo to be apareceu bastante também. Se você soubesse desses aqui, que eu já falei, e dos verbos to be, like de novo aqui, verbo to be, você já também mataria que era presente. Então não precisava nem saber desses outros três aqui, desses outros dois, né? Então realmente a letra A, o presente, é o que mais aparece aí. Ok? Beleza. Vamos lá. Aqui ele envolve outras questões, mas vamos dar um foco melhor aqui em verbo e em conjugação. Questão 26. Ele pede o seguinte: escolha a alternativa que melhor completa a sentença. Então, vamos seguir a mecânica, né, das questões. Identificar os tempos verbais predominantes no texto. Vamos ver se tem algum verbo aqui. Tem. Aqui é o verbo to want, no simple present. Aqui é o verbo to have, no infinitivo mesmo, quer ter. The wedding sponsored. Aqui é um verbo no particípio. Sponsor, que eu não sei o que é, mas eu sei que é particípio porque tá no ED, né? Poderia também ser simple past, mas pela construção aqui parece ser um particípio. It also, aí vem aqui a for of them. Pronto, então não ajudou tanto, né? Mas vamos ver aqui o que ele quer trazer. Analisar o termo, o verbo que se refere, substantivos e pronomes em conjugação e concordância. Pronto. Então veja aqui, né, que no primeiro espaço o verbo é o verbo to say. Aqui está a forma dele no infinitivo sendo to. O verbo to say é o verbo dizer. E no outro espaço vai vir um verbo to run, que é o verbo correr. Certo? Aí a gente tem aqui as variações. Os dois verbos são verbos irregulares. Então eu vou aqui na tabela para eu te mostrar. É importante você destacar eles. Forma do passado e do particípio são iguais. E o verbo to run também é um verbo irregular. Ele está por aqui, aqui. Run, ran e run. Então, passado, particípio. E aqui infinitivo sem to. Ok, então é assim que eles se comportam, né? No passado e no particípio. Aí agora a gente vai, como a gente já identificou, vamos ver o termo que se refere, né? Então, today's issue of the Inquirer, e provavelmente se referir a algo que vem antes aqui, né? Então, no segundo espaço está mais fácil, né? No primeiro não tanto, mas no segundo está mais fácil, por quê? Porque tem esse it aqui, logo no início. Esse also quer dizer também, ele só entra aqui de intruso mesmo para poder atrapalhar, mas o it é o que começa a nossa frase, é o sujeito da frase. E aí vai te ajudar, certo? Então esse verbo tem que estar concordando com esse it aqui. Ok? Então, a concordância do verbo aqui, ele não poderia estar
na forma de running, it also running. Por quê? Porque faltaria o que? O verbo to be aí, né? Forma contínua tem que ter o verbo to be. Então nem letra C nem letra E eu colocaria como resposta. Então pode ser. A letra B também não pode, por quê? Porque o verbo to run, ele tem que estar conjugado, né? Quando tá, ele não pode ficar no infinitivo sem o to não, com it. Ele precisa estar assim, ó, runs. Então, vamos ver se ele está assim, né? Mas a letra B também está fora, então a gente fica em dúvida entre a letra A ou a letra D. Ok? Na letra A, ele está dizendo o seguinte, que está tudo no presente. É isso que ele está dizendo, e aqui se refere a uma terceira pessoa do singular. Então, você já teria 50% de chance aí, né, de acertar, ficando em dúvida entre a letra A e a letra D. Today's issue of the Inquirer. Vamos lá dar uma olhada na resposta, né? 26, só para verbos, questão 26. É a letra A mesmo. Então, veja, né, que só seguindo a mecânica, mesmo sem saber a tradução, sua porcentagem de chance aumentou bastante. Beleza, então, aqui o que ele quer dizer? Today's issue of the Inquirer quer dizer a questão de hoje do inquiridor. CS, então tudo gira em torno da questão. Então é it, questão é it. Então it says that another couple wants to have their wedding sponsored. Então a questão hoje do inquiridor diz que um outro casal quer ter o casamento deles em sponsored. O que quer dizer esse sponsor? Vamos ver aqui. Sponsor, patrocinado. Sponsored é patrocinar. Esse é D no final. Participe, como eu havia falado. It also, esse it está fazendo referência a essa questão. Ela também runs a photo of them. Runs a photo of them. O verbo to run é o verbo correr. Mas o sentido que está aqui não é de correr, é de executar, executar mesmo. Executar no caso de tratar, né, sobre reproduzir, pronto. Esse é o sentido que eu quero trazer aqui. Reproduzir uma foto deles. Então é a letra A. Ok, essa é a nossa resposta. Letra A de Amora. Então beleza. Mas tem aqui outra questão. Ok. Pronto, aqui envolve a dúvida entre Simple Present e Present Continuous. Então vamos lá. Children's interest in TV, banana, between ages of 5 and 10. Ok, a gente também tem passado aqui, né? É o verbo to keep, ele é um verbo irregular. Aqui, keep, kept, kept. Pronto. Então, a gente vai analisar, seguindo a mecânica, que é identificar os tempos verbais predominantes no texto. Não tem nenhum outro verbo além desse que está aqui. Pelo comportamento, né, você já sabe meio que qual é o radical, né? Que aqui, ó, simple present, acrescentou S. Aqui, present continuous, acrescentou ing. Então, o radical é esse. A parte que não muda é essa, keep. To keep é o verbo manter. Então, mesmo não conhecendo o verbo, você já pode presumir dessa forma, certo? Observando as variações. Certo. Então, eu já vou aqui para A2, analisar o termo que se refere, pronome, concordância. Children's interest in TV. Então, o interesse das crianças na TV. Então, a ideia aqui não é girar em torno de children, que é o plural de criança, mas o interesse das crianças, certo? É um assunto, inclusive, que eu acredito que eu preciso explicar aqui para você, para completar aí o seu conhecimento, que é chamado genitive case.
que é o genitive case? Ele serve para indicar ideia de posse. Eu não sei se você já passou por uma lanchonete e aí você já viu isso aqui, ó. Amanda's Lanchonete. Então quer dizer a lanchonete de Amanda. Esse apóstrofo S aqui traz essa ideia de posse, certo? Então isso é um genitive case. Ele serve para indicar uma ideia de posse, certo? Então é isso que ele está dizendo aqui. Children's interest, que é um interesse. Interest é interesse. O interesse das crianças. Então, por exemplo, ao invés de você dizer The dog of Michael, que é o cachorro de Michael, você diz Michael's dog. Esse D vai embora e aí fica nesse sentido aqui, certo? Normalmente o genitive case é usado para nomes próprios, como você pode perceber, mas às vezes acontece como aqui, né? Com substantivos comuns, o uso do genitive case também. E aí existem 4 casos para o uso do genitive case. O primeiro caso é esse que eu falei para você. O substantivo não termina em S. O substantivo não termina em S. E aí fica nesse sentido aí que eu falei. Qual é o segundo caso? É quando o substantivo termina em S. E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui para você. The Church of Jesus, não é assim que a gente escreve no inglês Jesus Church. E aí, eu não coloco esse apóstrofo S, quer dizer, a Igreja de Jesus, né? Por quê? Porque aqui já tem S, aí vai ficar muitos S seguindo um no outro, aí você só tira o S e deixa o apóstrofo. Então, se o substantivo termina em S, é assim que ele fica. Ok? Um outro exemplo. The house of Carlos. Então, Carlos, house. Então, a casa de Carlos. O nome Carlos tem o S. Então, teve esse S para indicar posse. É só o apóstrofo. O terceiro caso é quando tem posses diferentes. Então, por exemplo, The houses of Michael and Carol. Então, as casas de Michael e de Carol. Como é que eu colocaria isso aí usando genitive case? Michael's and Carol's houses. Então, a casa de Michael e de Carol. Veja que cada pessoa recebeu o seu apóstrofo S. Por quê? Porque são casas diferentes. É a casa do Michael e a casa da Carol. Agora, vamos supor que essa Carol mora com a mãe e o nome da mãe dela é Maria. Então, the house, aí já é o quarto caso, né? Quando tem posses iguais. Aqui no caso, né? Quando os substantivos têm posses diferentes. E aqui é quando os substantivos têm posses iguais. Aqui, iguais. E aí você coloca, né? The house of Carol and Maria, que é dela e da mãe dela. Então as duas moram na mesma casa. Então o apóstrofo S vai no último nome. Carol and Marias. E aí, como é uma casa só, né? Onde elas moram, house. Então aqui o apóstrofo S só vai nesse nome. Ok? Só para praticar.
Como é que eu falaria essa frase aqui em inglês? Os sapatos de James. Vou dar uma dica para você, para te ajudar, certo? Então aqui dentro da frase, os sapatos de James, eu vou colocar na ordem aqui. Então, os sapatos of James. Então como é que ficaria isso aí? Isso aqui entra no segundo caso, né? Então essa é uma frase do segundo caso, que é quando o substantivo termina em S. Então ficaria James, com apóstrofe, James Shoes. O nome desse sinal aqui é apóstrofe, não é apóstolo não. Então vou só colocar aqui apóstrofe, certo? Esse é o nome. Apóstrofe, tem assim. Apóstrofe. Esse é o nome desse sinal. Esse é o nome do sinal, pronto. Então James Shoes, os sapatos de James. Seguindo aqui, Sophocles, pronto aqui. Então, there are my children's toys. Então vejam, inclusive bem parecido com essa alternativa aqui, children's interest. Nesse caso é o children's toys, letra B. Ok, nesse caso aqui, ó, woman's room. Veja que a palavra ela está no plural, que quer dizer mulheres, mas ela está com apóstrofo S por quê? Porque não, o apóstrofo S, ele, mesmo que a palavra esteja no plural, mas se ela não tem S, ele não precisa sair o S, entende? Então, veja que aqui é um plural irregular, a gente já estudou plurais. Então, a letra C aqui seria a resposta, ok? E aí entra no primeiro caso. Beleza. Então, entendido isso, a gente vai para a nossa questão para poder finalizar a aula. Então, aqui quer dizer o interesse das crianças na TV. Então, veja que isso, a frase aí, né, o sujeito está girando em torno desse interesse das crianças na TV. Interesse. Interesse equivale ao pronome it. Então, tem que estar concordando com esse pronome. Letra D está fora. A única, né? O restante está tudo concordando, aqui o verbo to be está concordando, e aqui também está porque está na afirmativa. Então você vai ficar em dúvida aí, né, entre a B de bola, a C de casa e a E de escola. E aí ele traz aqui, né, between ages of 5 and 10. Então entre as idades de 5 e 10 anos. Então, keep é o verbo manter. A expressão aqui é só atitude de expressão mesmo, é keeps on. Okay? Então nesse sentido, né, de ser algo como que uma verdade, um fato, a gente já viu que isso aí tem a ver com o quê? Com o simple present. E não necessariamente com o simple past aqui, que é uma situação do passado. Porque aqui ele está expressando uma afirmação de um fato, que talvez seja com base em alguma pesquisa, então para ele é uma verdade universal, né? Então, por isso que a melhor resposta seria em simple present, ou a letra A ou a letra E. A letra C, skipping in growing, não faz sentido porque, como eu falei, é uma verdade universal. É igual como você falar, por exemplo, que grávidas dão à luz no nono mês de gestação, em torno do nono mês de gestação. Então não é uma situação passada aí, é um fato. Então aí seria nesse sentido de fato, né? Então não tem como ser algo contínuo. E aí a dúvida ficaria entre a A e a E. Então aqui já entra um outro assunto, né? Que é colocar o ing para substantivar. A gente ainda não viu isso, mas a melhor resposta seria a letra A mesmo, certo? Então, conferindo aqui, questão 30, letra A. Ok.
É isso mesmo, a 30. Beleza. Então, nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha aprendido esse assunto e tenha ficado mais claro, né, com os exercícios. E grande abraço, bons estudos.